Que bom, né? Que manhã maravilhosa. E hoje, como as demais manhãs de domingo, nós vamos aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus. E é interessante a gente estar atento para essa lição em específico. Essa lição ela é uma placa de advertência da parte de Jesus para a igreja. Ela é muito importante. O tema dela, ela é de número 4, e o tema é as lições de uma figueira infrutífera. E ela tem uma conotação de chamar a atenção mesmo. E essa lição é uma das lições e das parábolas mais difíceis que tem de compreensão da Bíblia. Porque ela é de poucos episódios que Jesus faz, que as pessoas ficam meio perplexo, sem entender por que ele fez aquilo. Uma é essa, por exemplo, uma das que deixa a gente meio, de certa forma, assim, sem saber, Jesus fez isso. Uma foi com a mulher Ciro-fenícia, quando ele, de certa forma, fala que não daria o pão aos cachorros, literalmente. Então, foi uma pancada que Jesus, de certa forma, dá. Outra, essa lição é a única vez que Jesus amaldiçoa uma das suas próprias criações. Jesus diz para a figueira, nunca mais dará fruto, e ela seca, ela fica seca. E vem na contramão daquilo que a gente entende que Jesus, não seria mais fácil, só para você entender aí na nossa compreensão, Jesus dizer, dê fruto à vontade, porque eu estou com fome, e ela florescesse, desse fruto ali, que ele e os discípulos se alimentassem, não seria muito mais fácil? E de repente Jesus usa do seu poder para amaldiçoar e sacar uma planta que é a sua própria criação. Então, é a única vez que Jesus faz isso. Mas aqui no desenrolar, a gente vai buscar entender por que isso. Amém, meus irmãos? E uma das coisas que é fundamental a gente compreender aqui é que a figueira, nesse contexto, representa, aponta, converge para Israel. Daí, vou fazer uma síntese aqui da história, para a gente ficar bem simples, para a gente entender o que aconteceu ali, mas depois a gente vai trazer para a igreja, porque eu não vou falar para judeus, eu não estou falando para Israel, estou usando a história que aconteceu com Israel, com aquele povo, para trazer para os dias de hoje, para fazer nexo, para realmente ter uma conexão com aquilo que Jesus quis transmitir. Então, a história diz assim, vou ler a história aqui para vocês. O texto áureo diz assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Texto áureo. Os objetivos da lição é apresentar as características da figueira infrutífera, ensinar os elementos para uma vida frutífera e ressaltar a importância de produzir frutos. O texto de referência se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, 18, 19, 20 e 21. Vou ler para os irmãos bem compassados, para vocês entenderem, porque eu acho que é fundamental entender aqui, para depois a gente ir trabalhar isso aí. Diz assim, e de manhã, voltando para a cidade que é Jerusalém, teve fome. E, avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela, senão folhas. Disse-lhe Jesus aqui, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira,
mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Amém? Também, hoje acredito que nós temos irmãos que estão nos assistindo e que você possa ter a compreensão daquilo que Deus está trazendo para nós através dessa mensagem. Que Deus possa te abençoar aí aonde você está, na sua casa, no seu carro, que Deus possa abençoar você, sua família, e que o teu coração esteja quebrantado para compreender qual é a boa, a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Meus amados, então a história diz o seguinte, e é interessante a gente compreender, antes desse acontecimento, o que aconteceu com Jesus? Na realidade, antes de acontecer isso, Jesus estava em Jerusalém, nas festas que havia em Jerusalém. E foi aquele episódio que Jesus entra no templo e encontra o templo cheio de cambistas, comerciantes. Antes de acontecer isso, Jesus estava, o que que diz? Que Jesus sai da cidade, né, e foi para uma outra cidade, Betânia, foi provavelmente dormir na casa de Lázaro. Betânia ficava aproximadamente 2,5 km a 3 km de Jerusalém. Então Jesus esteve lá em Jerusalém e depois, certamente mais tarde à noite, foi dormir na casa de Lázaro. E aconteceu esse episódio com Jesus lá, onde Jesus derruba a mesa, onde Jesus ali realmente se irou contra aquele povo, porque havia ali, a igreja havia se transformado em comércio, cambistas, camelô, foi horrível. E aí Jesus expulsa aquele povo, para depois, nos outros dias, você vai observar que Jesus vai para a igreja para pregar, aí tem pessoas, porque eles estavam tomando o espaço do pessoal que ia para lá. Então, esse episódio acontece depois desse dia. Então diz que Jesus foi para a casa de Lázaro, dormiu, aí de manhãzinha, vai dizer que de manhã ele vem, voltando para Jerusalém, é como se fosse um congresso, né? O primeiro dia não foi foi realmente terrível. Aí o outro dia, Jesus voltando para o congresso. Aí quando Jesus sai de manhãzinha, ele avista uma figueira frondosa, grande, destacava. E essa figueira, importante dizer, é que ela estava numa cidade chamada Bet-Jafé, e essa palavra significa casa de figo. Na realidade, só para nos entender, era uma plantação de figos. Só que o importante dizer é que o figo, existe 2 tipos de figo na Bíblia. Um figo que é o figo bom, e existe um figo que é o figo ruim, que é inclusive aqui no Jardim América tem bastante pé deles aqui, não sei se você já viu, um figo que dá figo até na raiz. Aqui no Jardim América pertinho tem, que é um figo ruim, dá tanto fruto e não pode ser comido. Lá existiam esses 2 tipos, mas esse figo era o figo comum que as pessoas comiam e que tinha plantação. Agora você imagina, vamos analisar, e o figo ele tem uma característica, que ele dá primeiro o fruto, para depois dar a folha. E aí vocês vão compreender aonde porque Jesus realmente... E aí, imagina, a plantação todinha estava tudo sem folha. Não era época, inclusive a Bíblia vai dizer aqui que não era época de fruto. Então, os outros pés não tinham fruto, mas também não tinha folha. Tudo pelado, sem... Já viu aquela planta quando ela fica no outono, que cai todas as folhas? Estava daquele jeito e era normal. Só que tinha uma que no meio dos figos sem folha, estava com as folhas grandes, estava destacando entre meio as outras. E aí, subentende-se, é claro, que se o figo, ou a figueira, o figo vem primeiro e depois é que dá a folha, se uma figueira está cheia de folha, significa que está cheia de fruto. Então, aí é que quando Jesus chega e amaldiçoa, porque não tinha nenhum fruto nela. E aí a gente vai compreender aqui agora o que Jesus queria dizer com isso e o que significa isso. Então, aqui no tópico 1, as características da figueira infrutífera. Primeiro, uma figueira atraente. Uma das características da figueira infrutífera, nesse caso, é que ela atraía pessoas. Né? As pessoas que estivessem passando, estivessem com fome, de longe ia correr para ela, porque quando olhava lá, diz, olha lá, lá tem uma figueira que está cheia. E na realidade, ela
e aqui a Bíblia vai dizer, e nós vamos trabalhar isso, e é uma história que muitas das vezes não é boa de se pregar, porque aqui vai falar sobre hipocrisia. E quando a gente fala de hipocrisia, e eu tenho algum problema com o microfone aqui na igreja, em qualquer lugar que eu passo, às vezes eu falo e sempre alguém vai retrucar, alguém vai falar depois. Alguém talvez vai me falar, ele é hipócrita porque ele fala e às vezes não vive. Mas uma coisa eu preciso entender, a palavra não está presa à minha condição, ela tem que ser falada porque, sendo verdade, doa quem doer, inclusive ao pregador, ela tem que ser falada. E muitas das vezes eu assumo que muitas das vezes sou como hipócrita, porque às vezes pregamos e não vivemos o que pregamos. E isso causa problema, porque tem pessoas que preferem omitir, preferem não que isso venha à tona, e isso não resolve. Para Deus, tudo é visto. Agora a gente precisa entender, e outra, eu só posso corrigir uma falha quando eu identifico, quando eu certifico dela e quando eu aceito ela. Aí eu posso, mas enquanto eu estiver camuflando, eu não posso ser corrigido. E uma das coisas interessantes aqui, é que vai falar sobre a hipocrisia, e vai falar dos judeus. Porque os judeus, como vocês sabem, e eu estou aqui falando para pessoas inteligentes que conhecem a palavra de Deus, os judeus, principalmente os ortodoxos, são aquelas pessoas que você bate o olho e você fala, é judeu, é um sacerdote, porque a aparência deles já chegava primeiro, era como aquela árvore. De longe se avista um judeu com aquelas trancinhas, com aquele chapéu, com aquele quipá, então de longe não tem como. E às vezes vocês lembram que eles iam para a praça orar, em posição de destaque, e aqui a gente vai entender que Deus vai estar mostrando que a figueira aqui, que ele secou, representa ele, porque viviam de aparência. Mas qual é a situação, Marcos, aqui que Jesus fica chateado, digamos assim? É porque essa figueira, olha só, essa figueira, ela estava, de certa forma, enganando. E no reino de Deus não pode haver engano. Ou seja, ela disse ou ela queria dar algo que ela não tinha. Ou seja, ela falava para todo mundo de uma certa forma que tinha figo e ela não tinha, estava enganando. Então aí é onde Jesus chega e diz que amaldiçoa e ela seca. Mas a figueira, então, uma das coisas da figueira que é importante entender é que ela era atraente. E uma coisa que a gente entende na Bíblia sobre a figueira é que a figueira e as folhas, e nós vamos chegar aqui que vai perguntar se você tem folha ou fruto mais na frente, é que as folhas da figueira, ela traz uma conotação seguinte: figueira que só tem folha, as folhas servem para camuflar, para esconder. Levando em conta, lá em Gênesis, você lembra quando lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles pegaram folha de quê para esconder o pecado? Folha de figueira, para esconder pecado. Às vezes, e aí Jesus traz aqui, às vezes muitos, de certa forma, desenvolvem essas folhas, e essas folhas faz dele uma árvore frondosa, muitas das vezes camuflando e escondendo aquilo que na realidade desagrada a Deus, mas eu preciso me mostrar, eu preciso aparecer, o meu estereótipo precisa ser atraente, minha palavra precisa ser de uma didática, de uma oratória, para esconder o meu pecado, aquilo que a igreja não pode ver, no caso de igreja. Veja bem o quanto isso é complicado. E aqui vai falar, está dizendo, da seguinte forma: essa figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Veja bem, aqui o escritor, o comentarista escreve que esta figueira é o símbolo da hipocrisia dos judeus. Só que, trazendo para o dia de hoje, essa lição é como se fosse o jornal de hoje, para a igreja. Porque a igreja também tem as suas facetas de hipocrisia.
quando eu digo igreja, e aí é fácil eu estar pregando aqui, por exemplo, eu estar com o microfone, e às vezes parece que eu estou falando para a plebe. Os clérigos, na realidade, os que dominam o microfone, parece que isso aqui só serve para os clérigos, para a plebe. Os senhores feudais não assumem essa condição. Parece que a palavra de Deus não fala com essa classe elitizada. Mas eu digo uma coisa, quando eu dizer aqui figueira, essa figueira vai representar pessoa, essa figueira vai representar ministério, liderança, campo, igrejas. Porque existem igrejas hoje que são verdadeiras figueiras só folha, aonde a pessoa que está com fome e sede de justiça entra dentro dela e não encontra fruto. Esta é uma realidade. Existem líderes que na realidade são figueiras. Você chega em um líder, alguém chega e não encontra aquilo que veio buscar. Muitas das vezes você chega num homem de Deus, numa mulher de Deus, e de repente você conversa com ele, você até expõe de uma forma sutil para não ser constrangido, e essa pessoa não entende. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você chega num homem ou numa mulher de Deus e diz: nossa, eu estou passando lá em casa uma aflição com meus filhos estão tendo visões, olha as dicas que ele está dando, visões, está tendo pesadelo, lá em casa o inimigo está cirandando. Esse homem de Deus, essa figueira, ela não compreende, ela entra e sai e não tem uma oração, não diz, não, irmão, vamos orar aqui, nós vamos orar por você, ela sai da mesma forma que entrou. E aqui é onde Jesus, de certa forma, chama a atenção, destrói, porque uma coisa eu entendo, figueira infrutífera, e é o que Jesus passa, ela precisa de ser arrancada, porque ela tira o espaço daquela que pode dar fruto. Existem figueiras infrutíferas que ela tem que ser removida, que ela tem que ser arrancada para dar espaço para figueiras que produzem. Essa é a realidade. Agora, veja bem as coisas. Jesus aqui radicalizou, porque ele literalmente matou a figueira. Mas a outra passagem da figueira, que diz que um agricultor planta uma figueira no meio da videira, da vinha. E aí o dono lá, por 3 anos, vai lá, e vocês conhecem essa história, e que não encontra fruto. E aí o dono da videira, com a mesma atitude de Jesus, diz: corta, arranca. Mas aquela pessoa que cuidava dela diz: não, meu senhor, não, vamos dar mais uma chance a ela. Mas aqui eu entendo uma coisa interessante que ele fala, e vocês conhecem a história. Este ano eu vou remover a terra, este ano eu vou adubá-la, bem adubada, para que ela dê fruto. Aqui eu entendo, e não tem como fugir disso, é que a figueira, para dar fruto, ela tem que ser adubada, ela tem que ser cuidada, tem que ser regada, tem que ser trabalhada. E muitas das vezes, em muitas igrejas, com muitos líderes, planta a figueira, deixa ela, pega sol, se vir chuva bem, se não vir amém, e quer que ela produza. A figueira precisa de ser trabalhada, precisa de ser limpada, podada, ela tem que ser cuidada para que ela gere fruto. Essa é a realidade. Por isso a lição dessa não é fácil de falar, porque muitos talvez, inclusive que está ouvindo, e que possa ser líder, pastor, presidente, possa ser quem for, ouve, e vai dizer que o ministrante está dizendo coisas que não deve. Mas a realidade é esta: uma planta, para dar fruto, precisa de ser trabalhada, precisa de ser cultivada, precisa de ser zelada. Porque a única coisa que eu vejo, pelo meu conhecimento, em relação à planta, que ela cresce, que dá fruto, sem nenhum tratamento, é erva daninha. Essa, você não precisa cuidar, que ela vai alastrar, que ela vai crescer, que ela vai... Então, na realidade, Jesus traz aqui, chamando a atenção de Jerusalém,
e do povo judeu, mas ela se aplica a nós perfeitamente. É uma lição que está muito atualizada dentro hoje da igreja. E a gente precisa de entender que isso aqui está falando de salvação. Meu amado, e quem tem que se preocupar com a sua salvação é você mesmo. Por isso, muitas das vezes, às vezes a gente ouve uma palavra dura e às vezes a gente quer ficar chateado, ou o irmão está chamando minha atenção. Meu irmão, eu apenas estou te mostrando o que é real, o que é algo que ninguém vai mudar. A palavra de Deus é esta. A palavra de Deus é essa e vai se cumprir, querendo você ou não, alguém te ensinando ou não, alguém ministrando ou não, se preocupando, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus está chamando a atenção para a hipocrisia, para a aparência, porque muitas pessoas têm aparência de crente, canta como crente, prega como crente, veste-se como crente, mas na realidade, olha que palavra difícil, como sepulcro caiado. Vocês lembram dessa história? O que é, irmão Daniel, um sepulcro caiado? Na realidade é uma catatumba pintada com cal, que é branco, veja bem, branquinho, e eles usavam muito isso, pintava de cal, ficava branquinho por fora, porque lá dentro escondia algo podre. Você vê, a palavra de Deus aqui, ela, por exemplo, ela não é palavra para massagear ego de ninguém, ela é para chamar atenção. E Israel é um povo difícil trabalhar com o povo de Israel. Deus teve dificuldade mais com esse povo, o povinho, difícil. Por exemplo, aqui diz que secou aquela figueira e ela representa Israel. E lá no Vale de Ossos Secos, também aqueles ossos secos, sequíssimos, simbolizavam Israel, ou Israel, duro de engolir. Mas a igreja também passa por esse processo. A igreja passa por esse processo, tanto é que nos evangelhos Jesus traz essa história para nos avisar. Cuidado com a sua vida. E quando eu digo aqui a aparência, e às vezes a gente diz hipocrisia, meu amado, a própria Bíblia, e a gente precisa compreender isso, irmão João, é que muitas das vezes Deus não exige de você a santidade que talvez você mesmo quer apresentar. O próprio apóstolo Paulo diz, não sejam demasiadamente santos. Porque às vezes a gente cobra da gente uma santidade que o próprio Deus sabe que a gente não tem condição. Como a Jeane disse, ora, se não fosse o Deus de Israel, os inimigos já teriam nos destruído. Deus quer que sejamos nós mesmos. E aí, olha que interessante, quando Deus diz que Ele quer que nós sejamos nós mesmos, Ele está dizendo, não precisa desenvolver folhas para chamar a atenção de outros. O sacerdote vê a aparência, como fez Samuel quando foi procurar Davi. Olhou a folhagem, mas eu vejo coração. Não preocupe em se apresentar de uma forma que você não pode, que você não é. Deus conhece o seu coração. O salmista Davi conhece isso muito bem, diz, sonda-me. Sondar passa o radar para ver se encontra em mim. E eu digo uma coisa, meu amado, se Deus, e como Ele faz, passa o radar em mim, Ele vai encontrar muita falha, Ele vai encontrar pecado em mim. Eu não sou digno, mas Ele é perdoador, aleluia. Então muitas das vezes nós nos revestimos dessa couraça falsa para impressionar pessoas, para ser bem aceito no meio, para não ser reprovado. Nós muitas das vezes nos fantasiamos, nos colocamos uma máscara, mas o Senhor gosta da verdadeira, daquilo que é real, daquilo que é palpável. Então, aqui, a gente vai observar essa questão da figueira. Então, essa figueira é muito frondosa, para Jesus não interessa. Porque para Jesus não interessa se é grande, se é pequeno, porque Ele conhece a nossa essência, a nossa base. Jesus está preocupado, sabe com o quê, meu amado? Com a nossa alma.
E uma coisa que eu percebo e é patente aos nossos olhos, o tanto que não importa cargo, função, crachá, não importa, para Deus não importa nada disso. Eu lembro quando Davi ora dizendo assim, olha, ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Quando Davi, o rei, diz, ó minha alma, eu entendo que aí Deus nivela todo mundo, o rei também tem alma, e eu preocupo com a alma do rei, assim como do pobre, tudo é alma para o Senhor. Jesus está preocupado com a nossa alma, tanto rei, rainha, grandes, pequenos, Jesus preocupa não é com estatura nem com posição, é com a alma. E o Senhor veio para resgatar as almas perdidas que há neste mundo. E nós, pela misericórdia de Deus, estamos salvos pelo sangue do Cordeiro, que não olhou para nós, a nossa condição, a nossa posição, mas nos amou mesmo assim. Por isso estamos aqui. Outro ponto da figueira infrutífera, outra característica, uma figueira precoce. Irmão, isso aqui hoje, figueira precoce, a palavra precoce, todos sabem, mas eu sou obrigado a fazer ela redundante aí para vocês. Precoce é algo que vem antes do tempo. Algo que não era para ser agora, mas está aqui. Algo que não passou por um processo natural. E o mundo hoje, nós vivemos numa época que a gente falava muito, e isso era muito importante, mas hoje existem umas frases interessantes e reais. A gente dizia que o futuro, né? O futuro lá na frente, hoje não, o futuro é agora. A frase é, o futuro é agora. Você lembra quando a gente dizia, na própria igreja, eu já vi isso aqui na igreja, eu já falei, e outros falam, a gente falava que as crianças eram o futuro da igreja? Não, as crianças é o presente da igreja. Veja bem que, de certa forma, nós estamos trazendo para agora aquilo que na realidade é para o futuro. Por exemplo, uma coisa interessante, isso já vem de anos, devido à necessidade, devido à urgência, tudo para nós é para ontem, não é verdade? Tudo que você faz é para ontem. Antigamente, ou há uns anos atrás, você compraria uma banana, por exemplo, essa banana ela era cortada na época certa, ela madurava naturalmente. Não sei se os irmãos sabem, mas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se vem banana lá do Nordeste para o Ceasa aqui, ela é cortada antes do tempo, antes de amadurecer, bate-se um remédio em cima dela, e nesse trajeto, de lá a aqui, ela chega madura. Precoce. Você pega, por exemplo, um animal, um frango, que gastaria aí 1 ano para poder ir para a panela, hoje é 3 meses. Precoce. A criança, por exemplo, ia para a aula, e na minha época eu nem posso falar, porque aí já é Neandertal, é pré-história. Mas era permitido eu estudar na minha época com 7 anos, não entrava antes dos 7 anos. Mas isso aqui nem vale mais falar, porque isso aqui já é uma coisa do passado, né? Não é, Jeová? Criança hoje com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já está na salinha de aula. 3 anos, precocemente. Então, a questão aqui é trazer alguém para ocupar um espaço, uma função que ele não está preparado. E hoje eu vejo, e aí vai uma crítica à igreja. O que eu vejo de pessoas precoces, liderando, pastoreando, pastores como eu diria a palavra para ficar uma palavra, pastores não de gabinete, mas de laboratório, feito em laboratório. E eu não estou criticando a pessoas novas, estou dizendo que existe hoje, a própria igreja hoje, muitas das vezes a pessoa passa por um curso de 3 meses, não conhece, não sabe o processo, e já estão com as suas folhas grandes e crescendo, e enganando. Mas uma coisa acontece, bate o vento forte nessa folha para você ver o que vai acontecer. As folhas vão-se embora, não resiste, não tem consistência. Muitas igrejas hoje são exatamente assim. Na sua igreja do dia para a noite você não sabe quem era, nem de onde veio, um líder que você não teve um processo. E eu não estou dizendo que Deus não levante pessoas do dia para a noite, mas eu estou dizendo o seguinte, que as coisas com Deus têm o tempo certo, precisa amadurecer no tempo certo. E hoje, a gente enxerga
E Deus tem batido. Ultimamente o vento tem soprado nas grandes figueiras com só de folha que tem aí no mercado. Quem acompanha sabe o que está acontecendo hoje aí no mundo. Quem acompanha sabe que Deus tem batido um vento e alguém que foi colocado precocemente para ser um grande, para liderar grandes igrejas, hoje tem caído, tem se arrebentado, porque Deus não permite, é engano. Coaches, e não estou dizendo que eu gosto da questão do coach, mas muitas das vezes o cara não passou por um processo de aceitação a Jesus, nem se converteu, já abre uma igreja e já começa a arrebentar, mas é só vento, é só temporada, porque o vento de Deus quando vem sopra sobre a árvore, se ela não tiver raiz, ela cai, ela seca. Processo. Então, hoje, uma das coisas da figueira é que ela é precoce. E outra coisa, ela é estéril. Esterilidade. Esterilidade é não gerar. Não gera fruto. E Deus chamou o seu povo para gerar fruto. Segundo João escreve, capítulo 15, versículo 16... Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E que frutos são esses? Nós temos uma relação de frutos em Gálatas 5:22, que é os frutos do Espírito, que é o amor, bondade, mansidão, domínio próprio ou temperança, equilíbrio. E aí a gente começa, pelos frutos se conhece a árvore, né? Muitas das vezes você olha para pessoas, para essas figueiras frondosas, mas você não encontra esse tipo de fruto nela. Você não encontra amor ao próximo. Você não encontra bondade, você não encontra serenidade. E uma das coisas que Jesus disse, olha o que Jesus diz. Olha, eles não conhecem a nós, mas uma coisa vai fazer eles saber que vocês são meus discípulos. O amor. O amor de vocês vai fazer com que eles saibam que vocês são meus discípulos. Amor, meu amado. E o amor aqui é uma palavra tão grandiosa, tão forte, tão importante, tão significante, que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, se não estou enganado, quando ele vai falar sobre o amor, e ele vai dizer em um versículo lá, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo padece. E muitas das vezes, nós, talvez como figueira, alguém olha para nós e enxerga, nossa, que figueira grande, eu posso me aproximar, que ali tem fruto. O fruto do amor está ali, e muitas das vezes chega em nós e não encontra esse fruto. E aí é onde o Senhor Jesus literalmente diz, eu não aceito engano na minha casa. Eu não aceito engano na minha casa. Então essas coisas a gente precisa de compreender, para a gente avançar, para a gente melhorar. E às vezes eu estou falando aqui, talvez você diz, meu irmão Daniel, eu sou crente, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que vem para a igreja, e verdadeiramente, eu olho para vocês, eu sei que vocês são, eu também sou uma pessoa boa, mas uma coisa entenda, meu amado, a palavra de Deus diz o seguinte, que se você faz, por exemplo, bom dia para as pessoas, sorri para as pessoas, faz aquilo que é correto. A palavra de Deus diz que o ímpio também faz isso, os gentios também faz isso. Aí é onde entra a cobrança que muitas das vezes a gente não quer entender. Porque Jesus é o Jesus que manda você andar a segunda milha. Você sabe o que é a segunda milha, andar a segunda milha? E por que Jesus disse isso? Você conhece essa frase, não conhece? Mas o porquê? Tem uma razão de ser, Jesus não falou por falar. Vou explicar para os irmãos. Todo judeu, na época de Jesus, que estava vivendo sob o Império Romano, então todos os soldados romanos tinham o direito,
Era lei. Que se ele tivesse, vamos dar um exemplo, se ele estivesse andando na rua e estivesse carregando algo pesado, alguma coisa pesada, ele podia escolher qualquer judeu que estivesse passando na rua, seja velho, seja novo, seja mulher, qualquer um que ele falasse, pega e leva essa carga minha. Ele era obrigado, por lei, a levar 1 milha. Era a obrigação. E aí Jesus diz, não, vocês, quando alguém pedir para vocês andar 1 milha, vocês vão andar 2. Sabe o que significa isso? Jesus era alguém que surpreendia. A palavra surpreender, e eu gosto dessa palavra, eu queria que essa palavra fizesse parte da minha vida. Sabe o que significa surpreender? Superar a expectativa. A massa está, a superação é linear. A massa, tudo faz isso, mas aquele que supera faz isso. E sabe o que significa isso? Superar? Entregar mais do que lhe é pedido. O próprio Deus diz que Deus nos dá muito mais do que pensamos e pedimos. Deus é alguém que supera a sua expectativa. Andar a 2ª milha não é fácil. E andar a 2ª milha se aplica em qualquer área. Mas eu vou deixar para a igreja. Andar a 2ª milha é fazer a diferença no meio da multidão. Andar a 2ª milha, e aí é onde entra, por exemplo, às vezes, que eu vou dizer, e às vezes bate em mim. Andar a 2ª milha é orar às madrugadas na igreja, por exemplo, enquanto todos estão dormindo, tem um grupo que está orando às 4 horas. É andar a 2ª milha. Andar a 2ª milha é vir à escola dominical, enquanto a grande massa não vem. É andar a 2ª milha. Andar a 2ª milha para o cristão é cuidar das viúvas e dos órfãos, que a maioria não cuida. Os da 1ª milha, está sim, os da 1ª milha, que é os que fazem o básico, que faz simplesmente aquilo que está no roteiro. Eu, quando trabalhava e era gerente de uma loja, e isso acontece demais, é que tinha funcionário, eu sempre falava isso, que se a porta lá fosse uma guilhotina, talvez só saía metade dele, porque dava 6 horas em ponto, ele já estava vazando. Não esperava 1 minuto. Mas existia sempre os da 2ª milha, que esperava fechar, que falava, não, você não vai sair sozinho, que é perigoso, aqui à noite, vamos fechar a loja, vamos trancar, vamos esperar você. Existe sempre a turma da 2ª milha. Ela é pequena, mas ela existe. A turma da 2ª milha faz a diferença. Então Jesus, quando diz isso aqui, Jesus está dizendo para nós que a gente precisa produzir, gerar algo. E Jesus nos chama a atenção. Então, dizendo que a figueira infrutífera, ela é só de aparência, ela chama a atenção, mas ela é estéril. E eu vou falar uma frase aqui, eu quero que você grave essa frase, que ela é forte. Jesus chama atenção aqui para a figueira estéril, não é verdade? Escuta o que eu vou falar para vocês. Pior do que uma figueira infrutífera e sem fruto, é uma figueira frutífera com fruto não compartilhado. Pior do que uma figueira infrutífera sem fruto, é uma figueira frondosa, cheia de fruto, não compartilhada. Vou dar um exemplo para vocês, e depois eu entro para a igreja. Eu já vi, talvez vocês já viram, já fui em lugar onde o pé de jabuticaba, 4, 5 pés de jabuticaba, pretinho de jabuticaba no chão, as que estavam em cima secando, mas a pessoa não dava para ninguém. Talvez você já viu um pé de goiabeira, vermelha, que é a mais gostosa, caíram-se todas as goiabas podres, fez aquela lama lá no chão, mosquito, mas a pessoa não deixou ninguém pegar uma. Isso é forte. Quando eu trago para nós, e tem demais no meio do povo de Deus, e algo que Deus abomina,
Porque uma figueira frutífera que não é compartilhada é igual a egocentrismo. Tem pessoas no reino de Deus que têm frutos, e aí eu vou falar dos frutos, tanto materiais, tem condições, tem dinheiro, tem carro, tem tudo, e muitas das vezes não tem coragem de doar sequer para ajudar alguém. Eu estou dizendo de povo de Deus. Tem pessoas na igreja, porque aqui eu estou falando para a igreja, eu não estou falando para o mundo. Tem pessoas na igreja que têm dons espirituais, que Deus deu frutos, dons espirituais, mas não tem coragem de compartilhar, de dispor esse dom em favor de alguém que tem dom de cura. Qual é a razão de ter um dom de cura? Compartilhar com doentes. Quem tem dom de revelação? Compartilhar algo de Deus, revelar algo de Deus para alguém que procura uma saída. Quem tem dom de palavra? Compartilhar a palavra de Deus com pessoas que precisam ouvir. E tem muitas pessoas que são pessoas exímias na palavra de Deus, pessoas que Deus deu dons a eles, mas são pessoas como figueira, como árvore, na realidade, como uma figueira que tem frutos, mas que não compartilha com ninguém. Deus nos chama atenção para que a gente possa compartilhar, porque nós somos figueiras, ou os ramos dela, que está em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, Deus nos dá a condição de ter frutos. E se temos frutos, nós precisamos de compartilhar. Uma coisa eu aprendo aqui, que é muito importante, é que se você tem fruto, uma coisa também você tem: sementes. Quando você tem fruto e você lança para alguém, com certeza vai lançar sementes. Deus quer uma figueira produtiva, Deus quer que sejamos figueira, que tenhamos frutos e que lancemos sementes, porque a semente é a palavra de Deus. E não se preocupe com o terreno, porque disso aí cuida Deus. Lança somente a semente, porque a palavra de Deus diz que um planta, um rega, mas quem faz crescer, quem faz prosperar é Deus. Continuando no segundo tópico, algo interessante: elementos para uma vida frutífera. 3 coisas interessantes que Jesus trata nesse texto. A fé, ele vai tratar no texto, que ele diz lá: se você tiver fé, você pode pedir, não duvidar, pede que esse monte saia. E ele vai sair. É claro que aqui é uma alegoria, aqui é uma expressão que Jesus fala, mas que na realidade é uma figura de linguagem. Ninguém vai, até hoje, inclusive, só para os irmãos entenderem, na Bíblia você não vai encontrar nenhum monte que saiu de um lugar e foi para o outro. Não existe. Então, monte aqui significa dificuldades, problemas, obstáculos. Que se você tiver fé crendo, Deus faz. A fé é uma ferramenta importantíssima para o cristão. Ela é fundamental. Só que existe uma coisa sobre fé que vocês também precisam compreender. A fé ela é importante, mas ela não é tudo. E existe gente que tem fé na fé. Já viu alguém que tem fé? Não, a fé é tudo e a fé... Não, meu amado, deixa eu te falar um negócio. Antes da fé, você precisa, de certa forma não, você precisa confiar em Deus. Porque a fé é uma ferramenta. A fé é um meio, não é o fim. O fim é Deus. E tem pessoas que, inclusive, confiam demais na fé de outros. Já viu pessoas que confiam em fé, vai longe porque tem uma irmã de muita fé, tem outro irmão de muita fé, e anda quilômetros para ir atrás, não de Deus, atrás da fé de outros. Meu amado, deixa eu falar para vocês. É claro que tudo é importante. Mas se Deus quiser fazer um milagre na sua vida, meu amado, você não precisa sair dessas 4 paredes, não. Você não precisa procurar alguém fora, não.
Você imagina se o Espírito Santo quer dizer alguma coisa para você, você vai ter que sair daqui, dessa casa, onde você tem um pastor, onde você tem o ciclo de oração, onde você tem as pessoas. Você acha que para Deus falar com você, você vai ter que sair daqui para ir para outro lugar, procurar a palavra de Deus? Se Deus quiser falar com você, Deus vai falar aqui. Porque você está num lugar chamado casa de oração, a casa de Deus. É aqui que nós encontramos com Ele todos os dias. E de repente, imagina, Tarcísio, de repente você está de cara a cara com o Espírito Santo, no mesmo lugar, sentado ao lado dele, mas você vai ter que sair, porque ele não vai falar para você, porque você tem que sair para ir em outro lugar, pegar um intermediário para falar para você. E eu não estou dizendo que os profetas e homens de Deus não sejam procurados, eu estou dizendo porque tem pessoas que saem à procura de Jesus desesperadamente em locais, faz como, por exemplo, Noemi, sai da casa do pão, ou seja, Judá significa casa do pão, para buscar pão em Moabe, e o caminho foi de morte. Eu quero dizer para você, é que nesta casa, Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Jardim América, onde o pastor Brenner pastoreia, o Espírito Santo habita neste lugar, aleluia! E quando eu digo ela habita neste lugar, ainda vou ser mais, me desculpe os irmãos, porque às vezes a gente é muito redundante, está quase aquela pergunta, você quer que eu fale ou quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Não é o pastor Brenner, o Espírito Santo não está no pastor Brenner aqui por causa dele. O Espírito Santo está dentro de você. A palavra de Deus diz, não sabei que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus está dizendo, para que você vai tão longe, se você pode olhar para dentro de si, me enxergar dentro do seu peito, do seu coração. O salmista Davi diz, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista Davi diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito Santo habita em você. Aonde você estiver, lá está Ele com você. Aonde você estiver. Imagina vocês, se realmente vocês dependessem do irmão Daniel, por exemplo, na hora de uma doença, ou na hora do acidente, ou na hora de alguma coisa, de repente, ter que ligar para o irmão Daniel, ou para ele ir lá, porque só ele que pode, ele tem o poder, ele que tem a autoridade. O Senhor está dizendo, você não depende. Você tem acesso livre à minha casa. Você tem acesso livre à minha pessoa. Isso é para cristão consciente, cristão que realmente quer entender a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, eu vou ser franco com vocês, a gente também não tem interesse de entender a palavra de Deus, a gente não quer entender. Vamos deixar como está para ver como é que fica. Eu faço de conta que entendi e ele vai entender, ele vai achar que ele ensinou bem. Jane, você sabe, você é uma pessoa inteligente. Considero você é uma pessoa inteligente. E hoje nós precisamos de pessoas inteligentes, pessoas que têm entendimento, que querem realmente entender. Não quer só. Eu lembro quando eu fazia, por exemplo, e olha para você ver como é que é as coisas. Eu estudava matemática, 2º grau, e eu, parece que não era bobo, não, eu era um cara muito bom em matemática, sempre fui. Eu lembro disso, que eu matava muita aula, não era exemplo para ninguém, era uma figueira, um hipócrita, matava aula demais, mas eu era um cara que Deus me deu uma inteligência para a época, que quando eu chegava dia de prova, na sala de aula, a rodinha de pessoas chegavam em mim para me perguntar como que eram as coisas. Matando aula, mas Deus me dava uma inteligência, porque eu ia na aula, olhava, aprendia lá na aula, prestava atenção, e eu realmente aprendia. Então eu sempre fui uma pessoa que as pessoas me procuravam para falar de matemática. Para, Daniel, como que é isso, como que é aquilo, e sempre eu tirava nota boa, sempre passei, não tive problemas com isso. Mas o que eu quero dizer para você é que a pessoa inteligente, muitas das pessoas só quer saber da fórmula, por exemplo. Eu estou falando matemática por quê? Você já viu, vocês conhecem muito bem, equação de 2º grau, fórmula de Bhaskara, e aí vem todas essas fórmulas. Existiam professores que passavam a fórmula lá e fazia, e beleza. Mas um dia eu tive um professor
que colocou uma equação lá, de segundo grau, daquelas que quase encheu o quadro, e deu o resultado errado. Aí eu vi o que é um mestre. Ele procurou, não encontrou, e falou, não, agora vamos desmontar a fórmula, para ver como é que essa fórmula foi feita, para a gente chegar no resultado. Ele desmontou aquela fórmula, que vocês conhecem, lá que é 4 vezes A vezes C, que multiplica, A que multiplica B, divide lá, aquelas coisas lá que vocês sabem. Então, ele tirou, ele desmontou aquela forma, o erro está aqui, ó, porque o sinal de menos aqui, menos e menos é mais, e a gente colocou como se fosse menos vezes menos, que dá menos. Então, então o que eu quero dizer para vocês, é que vocês não precisam de alguém que venha aqui e conte para você uma fórmula. Vocês têm condição de saber como essa fórmula é, qual é a fonte dela. Porque muitas das vezes pessoas apresentam fórmulas enganosas, e a grande massa só está querendo ouvir fórmulas, vem para a igreja, quer ouvir a pregação, mas não quer entender o porquê disso, como é isso. Vocês precisam de querer ir na fonte, e a fonte para qualquer dúvida é a palavra de Deus, acompanhada da revelação de Deus. Por favor. Essa foi forte, hein? Tem muita gente vendendo a fórmula. Verdade. Então, uma figueira estéril, a fé, a oração. E essa oração, fé e oração, é importantíssimo. O pastor Brenner fala muito e ora muito, né? Graças a Deus nós temos um pastor aqui que se fosse para falar de oração, nós só temos a elogiar, porque é homem de oração, é homem realmente que... uma das coisas... Não podemos, se acontecer qualquer coisa e falar sobre oração, nós não podemos dizer que não teve alguém que motivou a orar nessa igreja, porque o pastor Brenner sempre motiva, ora de madrugada, ora. Então, a oração, a fé, a oração é importante. Agora, a gente precisa de compreender que guardar a palavra de Deus. Então, aqui, elementos para uma vida frutífera, fé, oração e guardar a palavra de Deus, para que você tenha fruto, para que você gere fruto. Então, isso aqui é importante, a fé, e essa fé ela é importante, e aí, por que oração e fé? Qual a importância da oração para a fé? Quem veio primeiro, a fé ou a oração? A base de tudo, veja bem, é a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, não é verdade? Você só vai saber que fé é importante, que ela tem uma grande importância, e qual é a importância dela, e o que ela pode fazer, quando você lê Bíblia. Você só vai entender que precisa de orar, que a oração, Jesus orou, e que realmente, quando você lê Bíblia. Então a Bíblia é base de tudo. Você abre a Bíblia e sai da Bíblia essas chaves aí, que são tão importantes para a nossa vida cristã. É aqui que você aprende que a oração é importante, é aqui que você aprende que tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus. Então, a fé é muito importante. E o que é fé? Que é uma pergunta, Tarcísio, tão difícil, às vezes eu pergunto para Deus, que fé é essa? Como desenvolver essa fé? Porque às vezes nós falamos de fé demais, e às vezes a gente vê resultado de menos. Fala fé demais. O próprio Jesus diz aqui, tudo que pedirdes, crendo ou tendo fé, recebereis. Não é isso que aqui está dizendo? E aí eu fico perguntando para Deus, meu Deus, como é essa fé? Ajuda-nos a entender essa fé. Porque eu vejo pessoas dentro da casa de Deus, pessoas que se dizem ter fé, mas que vivem como a Ciro Fenícia, vivendo de migalhas que caem da mesa. Como é essa fé? E a fé é alguma coisa que precisa ser exercida. Como é isso, irmão Daniel? E aí é onde entra, Marcos. A gente com tantos anos de igreja, e às vezes a vida da gente está na contramão do que a Bíblia diz, e tantos anos de igreja, as coisas não fluem, as coisas não vão, as coisas não crescem, não prosperam, as coisas não dão certo, e dentro da igreja. Mas a fé, o que é a fé? É algo que te move para dar o primeiro passo para fora do barco. A fé te faz sair da posição que você está.
E o interessante é que quando acontece algo de fé, ô Jeane, vamos dar um exemplo, vamos colocar que você pede a Deus uma coisa que você sabe que você não tem condição. Pode ser pequena ou grande, porque tem gente que acha que fé é só para as coisas extraordinárias. Meu irmão, tem dia que você não tem condição, por exemplo, de ter um passe de ônibus para ir para o trabalho. Vou dar um exemplo para você, vamos ser rasos e bem claro. Tem dia que você não tem um passe de ônibus para trabalhar. E aí de repente você olha, Senhor, eu preciso ir para o trabalho. Eu preciso trabalhar. Como é que eu faço? De repente, uma buzina no seu portão, pem, pem. Alguém que trabalha diz, hoje eu fui de carro, eu resolvi passar aqui para te levar. Isso é resultado de uma oração de fé. E quando isso acontece, aí você começa a criar força para pedir algo maior. Jane, é como você estabelecer uma meta. Estabeleça uma meta pequena, mas vai até o fim e conclua. Quando você conclui que você adquire aquilo que você fez, automaticamente dentro de você vai pulsar algo dizendo, vai acontecer, eu quero algo maior, vou ser mais audacioso. Te motiva a dar um passo maior. E essa fé ela vai crescendo e você vai percebendo que realmente ter fé em Deus vale a pena. Exercite a sua fé. Coloque aquilo que você precisa, que você tem buscado e comece a ver os resultados. Pega uma coisa bem particular lá na sua casa, no seu trabalho, começa a fazer esse teste. Pode testar Deus? Pode. Você lembra, por exemplo, de Gideão, duas pessoas que me chamam a atenção, Gideão e, se não estou me enganando, Ló. Gideão, primeiro Jesus diz que era ele diz, não, se fosse eu mesmo, eu vou colocar uma semente aqui, e essa semente ela vai amanhecer molhada. Aí aconteceu. Aí no outro dia, não, de novo, se acontecer agora está molhada, mas agora vai amanhecer seca, de novo. Aí mais uma vez, 3 vezes ele questionou. Depois veio Ló, por exemplo, que ia destruir Sodoma e Gomorra, foi Ló mesmo, né? Foi Ló que foi destruir Sodoma e Gomorra, e que aí Deus diz, olha, ele diz, se tiver 50 justos, o senhor não destrói, não. Aí viu que não tinha 10, não. Sim, Abraão, obrigado, me deu um, então, aí 10, chegou uma hora que até eu que estava lendo, falei, para aí Abraão, que Deus vai ficar bravo com você, porque foi tantas as vezes que ele questionou e perguntou. Então às vezes, meu amado, a gente precisa de pedir a Deus essa graça, para fazer as coisas corretas, você precisa pedir direção, não tenha medo de perguntar a Deus não, vá direto em Deus, pergunte a Deus, e Deus vai te dar a resposta, Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar a luz que você precisa de enxergar, a fé, a sua fé, porque uma fé, pode ler, então, vai entender. Então, na realidade, e aí, só finalizando já, 3 minutos eu finalizo. Lições práticas acerca da figueira. Uma importante advertência. Essa importante advertência também serve para nós, igreja do Senhor, pois fala de conduta cristã, isto é, de não aparentar ser por fora o que não é por dentro. Isso aqui está escrito aqui, uma advertência para a igreja, que tantos templos suntuosos, que aparenta ser e não é. E folha ou fruto, você tem folha ou fruto? E aqui eu quero encerrar dizendo, e essa é uma coisa realmente que eu estava lendo e eu entendi, e eu gostaria que você pensasse, refletisse, porque na realidade eu sou apenas alguém que ministra segundo aquilo que eu entendi que me foi revelado. Vem um outro pregador, pregado no mesmo texto, vai falar uma coisa totalmente diferente, mas aquilo que eu entendi é o que eu estou passando, aquilo que me foi revelado é o que eu estou passando, entendeu? Então uma coisa eu gostaria que a gente compreendesse, que além de pedir a Deus para que nós sejamos figueiras frutíferas,
Que Deus coloque no coração nosso, para ser pessoas que compartilham aquilo que Deus nos dá. Porque, vou repetir a frase, pior do que uma figueira infrutífera, sem nenhum fruto, é uma figueira frutífera, carregada de fruto, não compartilhada. Que Deus possa abençoar os irmãos, e que essa palavra possa ter falado comigo e com você. E já dizendo para os irmãos, né, eu falei